Olá, pessoal! Mais um dia na presença do Senhor. Como é que foi a noite de vocês? Já estou profetizando um dia de vitória. Hoje eu quero falar sobre um Deus que se move no meio das pessoas e através das pessoas. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e depois o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós vemos ali Ezequiel no cativeiro babilônico. E ele está às margens do rio Quebar com alguns outros judeus, quando de repente os céus se abrem e ele tem visões de Deus. O que chama a minha atenção é que muita gente estava ali às margens do rio Quebar com Ezequiel, mas só ele viu o céu se abrir. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer tudo para todo mundo. Na verdade, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem profetas escolhidos. E foi Ezequiel que viu, que teve uma visão que o prepararia para uma grande missão. E nessa visão, eu vou ler mais ou menos para você o que Ezequiel viu. Ele teve uma visão de um carro de fogo cravejado de pedras preciosas. O carro era cercado de querubins e seres viventes. E cada ser tinha 4 cabeças, e cada cabeça tinha 4 rostos. O rosto de um homem, simbolizando a humanidade, o rosto de um boi, simbolizando humildade, o rosto de um leão, simbolizando realeza, e um rosto de uma águia, simbolizando divindade. Ou seja, as 4 faces de Cristo. Olha que coisa extraordinária. E o carro tinha rodas. E as rodas, elas tinham muitos olhos. E as rodas zigue-zagueavam para onde o Espírito os conduzia. Que coisa fenomenal. E acima de suas cabeças havia um firmamento, e acima do firmamento havia uma grande bola de fogo, e dentro da bola de fogo havia um trono de safira, e no trono estava alguém semelhante ao homem, que é o nosso Salvador, e a sua voz era como a voz do trovão, como o som de muitas águas. Uma visão dada para Ezequiel exatamente para que ele não temesse ninguém, porque o chamado de Deus para ele era para falar para casa rebelde. E para falar com casa rebelde não pode ser de qualquer maneira. A pessoa tem que estar bem posicionado, saber em nome de quem está falando, não ter medo de falar a verdade. Mas diante dessa imagem, Ezequiel caiu, desmaiado. E aí o Senhor fala para ele assim, ó: levante-se, filho do homem, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Uma coisa que eu aprendo aqui: Deus não fala com gente caída, prostrada, entregando os pontos, jogando a toalha, de jeito nenhum. Então, se você está se sentindo assim, Deus quer falar contigo, quer mudar ministério, quer fazer coisas novas. Então você precisa estar de pé. Sem a visão, Ezequiel não seria capaz de cumprir o chamado. E sem um posicionamento, você também não é capaz de fazer o que Deus quer que você faça. Que coisa maravilhosa. Então, eu quero tirar aqui rapidamente algumas lições. Primeiro, o trono de Deus é móvel. Ele vai para onde ele quer. Não é estático, mas é móvel. Não é lento, mas é ágil. O Senhor precisa de espaço para se mover para lá e para cá. Tem gente que não deixa Deus se mover na sua vida. Você precisa dar espaço. Se você não der espaço, ele não vai poder se mover. Então a vida fica desse tamaninho. Eu já decidi, mova-se na minha vida, Senhor, e através da minha vida do jeito que o Senhor quiser. Outra coisa é que as rodas tocavam o céu e a terra, o céu e a terra, o céu e a terra. E por algum motivo, de repente, as rodas paravam. Então eu estava pensando, há momentos na vida da gente que parece que Deus para de se mover. Será que Ele não está esperando um posicionamento nosso para voltar a se mover na nossa vida? É uma pergunta a ser feita. Outra coisa, as rodas tinham muitos olhos. Isso significa que não adianta fazer coisas escondidas dos homens, porque Deus está vendo tudo. Ele disse para Laodiceia: eu conheço as tuas obras, mas você não é o que você pensa que é. Para mim você é miserável, pobre, cega e nua, porque acha que é autossuficiente. Olha que coisa, eu conheço as tuas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Que texto maravilhoso. E por fim, o Espírito estava nas rodas. As rodas só iam para onde o Espírito orientava.
No passado, o trono de Deus esteve num monte. Deus falou através do monte para os judeus, para os israelitas. Depois, este trono estava dentro de uma tenda. E hoje, esse trono, por causa de Jesus Cristo, está dentro de nós. Quando a igreja se submete à autoridade de Cristo e se alinha aos movimentos do trono, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Então, se Jesus está conosco, se o trono está dentro de nós, precisamos saber de uma coisa: ele só se move para onde o Espírito quer ir. Então, hoje é um dia muito especial. Esse devocional é para dizer para você: pare de dizer para Deus o que você quer que Ele faça. Está na hora de você dizer para Ele: faça, Senhor, em mim o que o Senhor quiser. Então você vai ser o maior beneficiário da sua própria história. Deus te abençoe.